E fala, torcida do São Paulo, começando mais um vídeo no canal. O vídeo agora trazendo todo o pré-jogo, provável escalação do São Paulo que enfrenta o Vasco hoje no Morumbis, valendo aí distanciar-se da zona do rebaixamento. Quero que você deixe aí qual a sua escalação ideal, qual o time ideal para o confronto de hoje, logo mais à noite. Antes de mais nada, também já sabe, deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Estamos na meta de 25 mil inscritos. Se inscreve e dá essa força pra mim aí. Bora assistir o vídeo junto. No final, você sabe, eu volto. A gente vai falar muito desse jogo importantíssimo do São Paulo e da estreia do reforço Juan Dineno. Créditos, direitos autorais, deixa na descrição, sem mais enrolação, já sabe. Simbora pro vídeo. Também gosta de fazer gol. O provável Vasco do técnico Fernando Diniz com o Vasco está na pedra. Com Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas ou Lemos e Piton. Ah, aquele cruzamento na cabeça do Verrete. Torcedor do Vasco já acorda no dia do jogo pensando naquela bola que o Piton cruza e o Verrete, o pirata, só confere. Hugo Moura, Tchê, Rayan, Coutinho e Nuno Moreira com Verrete ali, como diria Eugênio Leal, na centroavância, Eugênio. Você falou que esse jogo aí te chama atenção. Claro que chama, né? O jogo que já foi final de Campeonato Brasileiro, por exemplo, né? Duas das maiores torcidas do Brasil, pelos rankings aí, terceira e quinta, não é isso? Exatamente. Pelas pesquisas de tamanho de torcida, o São Paulo tem a terceira maior, o Vasco tem a quinta. Então é um jogo que naturalmente chama atenção, todo mundo quer saber, todo mundo quer ver, mas olha para o campo e... Nossa, não é aquele São Paulo, não é aquele Vasco. Cadê o Lucas e o Oscar? Mas tá demorando demais para esses caras voltarem, pô. O torcedor do Tricolor fica bravo. É verdade. Tomara que voltem logo. Assim, não tenho como entrar nessa área médica, né? É uma coisa muito específica. Mas, sim, o São Paulo sente falta deles. Agora, vamos ver, o Dineno é a grande novidade. Não sei se ele começa o jogo, se ele sai do banco e entra em algum momento, ele já está regularizado. A prévia coloca ele no banco, né? Ele como possibilidade para entrar no segundo tempo. Porque o André Silva vem jogando, vem correspondendo, vem jogando bem. Ele chega justamente pela ausência do Caleri. Vamos ver se com o tempo ele ganha essa condição de titular. Um jogador que vem sem ritmo de jogo, vem sem sequência de partidas, mas chega para compor o elenco em função da ausência prolongada do considerado titular, que eu acho que, assim, pelo que vem jogando bem o André, o Caleri estava abaixo, né? E a torcida já vinha... Olha que o Caleri é ídolo. É muito ídolo. O Caleri é ídolo, mas a torcida já vinha se impacientando com o Caleri. Porque realmente a fase não era boa antes da lesão mesmo, né? Então, acho que o André ocupou bem esse espaço e agora resta o Dineno entrar e mostrar que pode fazer mais do que tem feito o André. Eu acho que é a grande novidade. O Vasco não tem novidade, né? Não tem nada de diferente em relação àquilo que vinha jogando. Tem a volta do Hugo Moura. Exato. Mas o Vasco, o retorno do Hugo Moura. O Vasco, para mim, tem uma novidade, entre aspas, vai. É um jogo depois de ter tido bastante tempo para trabalhar com o Diniz. Sim. Então, o Vasco, que claramente já deu para ver a mão do Diniz no time do Vasco nos primeiros jogos, mas agora eu fico na expectativa de ver um pouco mais, né? De ver um Vasco mais bem trabalhado. Coisa, né? E o Vasco melhorou. O Vasco melhorou. Melhorou, sim. É um time muito mais consistente no aspecto de coletividade, né? E outra questão que é um problema do Vasco, que agora imagino que possa ser amenizada, é a questão física, né? Sim. O Vasco é um time que despencava de rendimento no segundo tempo. Agora, com esses dias aí sem jogos, embora o Diniz treine muito, né? Os treinos do Diniz são longos, muito intensos, mas não é o nível de desgaste das competições, né? De jogos competitivos. Eu acho que dá para esperar um futebol com algo mais, né? Do que já vinha mostrando nessas primeiras partidas do Diniz. Se bem que, assim, na volta, depois da parada, aí eu acho que ele vai ter tido um tempo suficiente para estabelecer todos os padrões. Vamos ver se o Vasco consegue contratar para a próxima janela, né, que não é essa do Mundial. Se é que ele vai ter condição de trazer jogadores. Eu acho que com o perfil do Diniz, talvez o Vasco traga jogadores assim, já mais experientes, com qualidade técnica, mas que não estejam tão valorizados no mercado. O Diniz fez muito isso no Fluminense. Verdade. Conseguiu adaptar jogadores ali para dar uma enchida no elenco, né? Qualificada mesmo, porque
passando dos 11, o nível... Do banco de reservas? É. Cai muito. Cai muito. O Vasco sofre muito a partir das substituições feitas ao longo do segundo tempo, ali 15, 20, 30 minutos. Reta final de jogo é sempre um drama para o Vasco. Então, mas o jogo de hoje é isso, o Bira falou, talvez já se possa ver algo mais, mas também no ritmo de pré-férias, que é brincadeira. É que eu acho o Vasco e o São Paulo também... O Corinthians e o Grêmio estão bem instalados no meio da tabela, né? Mesmo se eventualmente perderem, vão ficar ali. Eu falo de Corinthians e Grêmio porque era o jogo anterior que a gente estava comentando. Sim. No caso de Vasco e São Paulo, eles são abaixo na tabela. É um limbo piorado. Ele é um limbo piorado, porque assim, eles são clubes que têm a possibilidade, com uma derrota, de ficarem um mês olhando a tabela do campeonato ali e ficar olhando, nossa, como a zona de rebaixamento está pertinha. Né? Então, acho que esses times têm uma motivação diferente para esse jogo, que é de eventualmente se afastar um pouco disso, onde o Grêmio estava e o Grêmio já se afastou, para chegar e ficar um mês olhando com a tabela. Não, tá tranquilo, eu estou no meio do campeonato aqui, depois a gente vai reorganizar a casa e ver como faz na segunda metade. Agora não, né? Esses times, São Paulo e Vasco, se perderem, São Paulo é um time que só empata, né? Ganha muito pouco. Então, além de tudo, São Paulo vai mal no critério de desempate contra qualquer um, que só empata. Uhum. Então... E vem de derrotas, né? Vem de derrotas. Veio pro Bahia, perdeu em casa pro Mirassol, 2-0. Então vai olhar ali a tabela com a zona de rebaixamento ali pertinho, é incômodo. Então, acho que tem uma motivação diferente para esse jogo. E eu acho que, assim, analisando as escalações que a gente trouxe para o Fã de Esportes, o Fernando Diniz pelo menos conta com o que há de melhor no Vasco. Né? Basicamente, a escalação do Vasco que fez 3-0 no Melgar, na Sul-Americana, que foi um jogo muito bom do Vasco, talvez o melhor jogo até aqui, sob o comando do Fernando Diniz. A questão é que no jogo seguinte, já contra o Bragantino, sofreu muito, o Bragantino muito bem treinado pelo Fernando Seabra, e o Vasco saiu derrotado por 2-0. Já o São Paulo tem as ausências de Oscar e Lucas, citados pelo Abel, mas o Zubeldia está sofrendo com desfalques o ano inteiro. Eu acho que isso não pode ser também uma válvula de escape para críticas, porque virou aquela questão de quando o São Paulo joga mal, não pode falar que o São Paulo jogou mal porque está com desfalque. Não é por aí. Mas além de Lucas, Oscar, você tem o Ferreirinha fora, você tem o Juan Tressoldi, que é mais um jogador que acabou indo para o departamento médico, você tem o Marcos Antônio, você tem o Luiz Gustavo, então o Zubeldia está precisando se reinventar ao longo da temporada para ter um São Paulo competitivo. Faz tempo, desde o começo do ano. E o Dineno pode auxiliar aí, talvez até tentando fazer com que ele jogue numa parceria com o André Silva, por que não? Você não precisa ter um 9 estável lá, ter 2 jogadores de área para fazer o time ser mais ofensivo, porque as peças de ataque do São Paulo, a gente citou aqui, Lucas, Ferreirinha, Oscar, estão todos fora. E um revés hoje para o São Paulo seria uma catástrofe, é o que o Bira falou. O São Paulo faz uma campanha muito abaixo no Brasileirão do que era esperada. O Vasco a gente já tinha uma expectativa mais dentro do que está acontecendo, mas um revés ou um empate hoje vai acontecer exatamente o que o Biratã falou. O São Paulino vai olhar por um mês na tabela e falar, caramba, eu tô com 12 pontos, 13 pontos, já passou mais de um quarto do campeonato. Essa vai ser minha briga? Né? A gente tem, a gente tem um outro jogo nessa rodada que isso vai ser pior ainda, tá? A gente chega lá. Né, Abel? A gente chega lá. Antes disso, vou chamar a vinheta aqui do nosso palpite artilheiro. Bora lá. E o nosso palpite artilheiro de hoje é exatamente sobre essa partida, São Paulo e Vasco no estádio do Morumbi. Olha, quem leva melhor em São Paulo e Vasco? Então eu vou começar, vou dar o exemplo aqui. O meu palpite é 2-1, vitória para o São Paulo. Aquela força do fator casa, da torcida tricolor. Lucas Ferreira com velocidade fazendo gol e André Silva também. 2-1 para o tricolor, o meu palpite. E o seu, Johnny? Eu vou de 2-1 para o Vasco, vou usar hoje. 2-1 para o Vasco, Verratti vai aprontar e vai fazer 2 gols. Gostei dessa, hein? 2-1. Johnny já trouxe os gols também, que nem eu. E o André Silva faz o de São Paulo, tô contigo. Eu falei André Silva e Lucas Ferreira, né? Isso. E você falou 2 gols do Verratti, 2-1 Vasco. Isso. Bira Leal, seu palpite para São Paulo e Vasco, estádio do Morumbi? 1-1. Bira muretou. Não, assim, o São Paulo só empata. Não, se você tem um São Paulo só empata. Tem um ponto. O São Paulo é o time com mais empates no Brasileirão, 6 empates. Você tem um ponto, São Paulo só consegue um ponto. Sempre. Boa, então o Bira apostou no empate 1-1 e justificou dizendo que o tricolor nesse Campeonato Brasileiro é o time dos empates. Eugênio Leal, não vem com 0-0.
Já matou, hein? Era Ih, isso. matou. Gravou. Brau. Quem é o palpite? O seu qual é? Mas você gosta de futebol, você gosta de gols. O seu qual é? 2-1 para o Tricolor. O gol é importantíssimo, todo mundo ama ver gol. Óbvio. E o jogo do futebol tem isso como objetivo. Aliás, gol é objetivo. Nem sempre acontece, né, Bel? Nem sempre acontece. Não é como basquete, que a pontuação é alta e tal. Futebol, você tem ali... Tem muitos jogos que terminam 1-0, 0-0. Mas eu acho que vai ganhar São Paulo 1-0. 1-0 São Paulo é o palpite de Eugênio Leal. Então 1-0. Bel, deixa eu falar o seguinte. Diga lá. Fui cornetado aqui, porque eu falei que o São Paulo é a terceira maior torcida, porque há uma pesquisa aqui dizendo que o Palmeiras é a terceira. Eles ficam melhor sempre torcida. alternando, né, nas pesquisas Que recentes. assim, O Palmeiras não, fica em terceiro, que daí o São assim, Paulo vai pra na verdade, terceiro. assim, durante muito empate tempo técnico. o São Paulo foi a terceira maior torcida, né? Só que duas pesquisas recentes, tem uma semana passada e tem uma outra que acho que é do começo do ano, Sim, em que o Palmeiras de março. apareceu à frente. Em que o Palmeiras Agora, é equilibrado Palmeiras e São Paulo e tem uma questão que... O Palmeiras deve ter crescido sua torcida nos últimos anos com essa fase espetacular. E não é só isso de crescer torcida. Tem que entender um pouco como pesquisa de torcida é feita, né? Pesquisa de torcida, é muito caro você fazer uma pesquisa. Você botar gente na rua para entrevistar 1.000 pessoas no Brasil inteiro, é caro, assim, você custa dinheiro para o Instituto. O que normalmente eles fazem? Eles normalmente pegam alguma outra pesquisa que está sendo feita, tipo uma pesquisa política, normalmente. Existe sobre uma opinião pesquisa... sobre o governo. Tanto é que quase sempre que sai uma pesquisa sobre torcida, se você for ver, na mesma semana sai uma pesquisa O que estão sobre achando quem do vai, governo. como Então, vai ser, é como porque está o quando governo você faz a eleitoral pesquisa, ou quem Bira, vai ganhar. Você faz a pesquisa, isso, por Ou exemplo... como está a opinião do público sobre o governo. A audiência de rádio também é assim. Você chega, Bira, vem cá. É uma pesquisa de hábitos de consumo. Você ouve rádio? Qual a rádio Sim. que você ouve? Que horas você ouve a rádio? Não Não existe sei a o quê. maquininha do Ibope para rádio. Não existe. É uma pesquisa que rastreia a sintonia que você vê. E aí você torce para qual time? Time tal, não sei o quê. Você tem quantas televisões na sua casa? É uma pesquisa Não, e de daí hábitos pergunta o de que você está consumo. achando do governo? Agora, o que você está achando do governo? isso. Para quem você vai votar na próxima eleição? Você faz várias em Então, uma só. o que eu queria dizer é o seguinte... jovens não entram na pesquisa, porque normalmente essas pesquisas só são feitas com eleitores. Só feita com 16 para cima. Então, por exemplo, essa coisa de o Palmeiras está ganhando, ele está ganhando muita torcida, em geral não conta muito. Porque os jovens só vão começar a entrar na pesquisa quando eles passarem a ter idade para votar. Mas o que acontece? Acontece o efeito de o time que está em boa fase, aquele cara que ele gosta de futebol, mas não torce muito. Muitas vezes ele torce por causa do pai, da mãe, sei lá o quê. E daí, assim, se pergunta para quem ele torce, às vezes ele fala que, quando ele está meio desconectado, ele fala, não torço para ninguém, não gosto muito. Ou então o cara torce para um time da cidade dele, mais um time grande da capital ou do sudeste, vai. Daí às vezes ele fala torce pro time local, às vezes ele fala torce pro Mas time... quando o time tá na boa... Mas quando o time tá na boa, entendeu? Por isso que dá esse efeito. Como o Palmeiras tá... E assim, eu não tô falando... Então, qual é o terceiro, quero saber? Eu não sei, porque o São Paulo muitas vezes foi terceiro colocado na Tem essa pesquisa, porque o São Paulo estava bem também. Essa pesquisa recente do Instituto assim, Infomoney coloca o Palmeiras à frente do São Paulo. 8,1 contra 7,7. Então, de qualquer forma, fica aqui, então, a informação. É muito equilibrado. É que essa última pesquisa, o Cruzeiro apareceu à frente do Vasco também. Atenção para a foto. 1-2. Atenção para a foto. Nosso sonoplasta Madeira vai soltar. Cadê aquele som? O Eugênio tá fugindo do perigoso, print. Não, eu nunca coloco meu... O São Paulo enfrenta o Vasco hoje com a obrigação de vencer o jogo. Não tem outra palavra. O São Paulo é obrigado a vencer o jogo hoje. Não importa se jogar bem, não importa se fizer um gol de pênalti, se fizer um gol de falta, escanteio. O São Paulo já vem fazendo isso há muito tempo, por sinal, né? Hoje é um jogo que o São Paulo é obrigado a vencer para se distanciar da zona do rebaixamento. É inaceitável um resultado que não seja a vitória. Mas os desfalques... Não é possível que o time do São Paulo hoje não tenha capacidade o suficiente para vencer o horroroso time do Vasco. Com todo respeito ao Vasco, o Vasco tem um time bem limitado. Pode melhorar com o trabalho do Fernando Diniz, que costuma fazer jogadores medianos evoluírem bastante com o seu sistema de jogo. O Fernando Diniz é o tipo de técnico que forma um time muito bom. Por mais que não tenha jogadores brilhantes, o próprio São Paulo foi prova disso. Aquele São Paulo do Diniz que perdeu aquele título brasileiro não era um São Paulo brilhante.
Era o São Paulo de Igor Gomes, Luciano, Brenner. Você tinha o Hernando, não sei se o Hernando chegou. O Hernando chegou a jogar com ele, eu acho que o Daniel Alves também. Mas assim, não era um time brilhante, era um time bem treinado, coisa que o São Paulo de hoje não é. Mas isso não importa. Mesmo o São Paulo hoje sendo um time sem padrão de jogo, um time perdido dentro de campo, eu particularmente, eu não vejo como o São Paulo pode fazer gols. O São Paulo não tem um padrão de jogo definido. Parece que esses caras não treinam. Parece que o Zubeldia coloca os caras e fala: vê o que você dá conta de fazer lá, irmão. E não é possível que tenha alguém que defenda isso com a desculpa dos desfalques. O Zubeldia já tá há tanto tempo sem os principais jogadores que já tava. O time já deveria, sabe, jogar de uma forma mais fluida com os jogadores que lá estão. O Matheus Alves tá jogando, já tá no time principal há muito tempo. O Lucas Ferreira, o Luciano voltando já tem bastante tempo. O André Silva desde a lesão do Caleri. Não é possível que desde a lesão do Caleri, pô, eu tenho o quê? 2 meses que o Lucas não joga direito, que o Oscar não joga direito, não tem sequência de jogo. Não é tempo do Zubeldia fazer esse time minimamente ter um padrão de jogo? Mas pra hoje, padrão de jogo, jogada ensaiada, um time que tenha transição de bola, não importa. Hoje é o jogo do São Paulo vencer por 1-0 no sufoco com a bola no último minuto. Porque o time do Zubeldia é isso, cara. Eu já falei isso aqui, eu não lembro agora em qual jogo foi. Foi na vitória contra o Grêmio, se eu não me engano, foi na vitória contra o Grêmio. Eu disse aqui, eu desisto ou desisti de ver o São Paulo desse ano jogando futebol. Eu já me acostumei com a ideia. Quando virou o ano, que chegou os reforços, eu vivia falando aqui, quem é meu inscrito mais antigo sabe. Eu vivia falando aqui. O São Paulo desse ano é um time que corre menos, mas que tem capacidade de jogar mais. Você não tem Michel Araújo, você não tem Nestor, você não tem o Wellington Rato, você não tem os caras que correm. Mas você tem maior qualidade técnica. Ou, pelo menos, teria, né? Mas mesmo quando os jogadores estavam todos disponíveis, o São Paulo não estava jogando um futebol brilhante. Hoje, eu já entendi que o São Paulo desse ano vai ser um time que corre menos, joga menos e vê o que dá. Esse é o São Paulo dessa temporada. Não é um São Paulo que vai envolver adversário, que vai fazer goleada, que vai ganhar por 3-0, controlar o jogo. Não. O São Paulo desse ano é um time pior do que o do ano passado, de todas as maneiras possíveis. Ele não corre mais e não joga mais. Eu desisti de ver o São Paulo jogando futebol essa temporada, mesmo com os reforços. Eu acho que mesmo se o Zubeldia tiver todo mundo à disposição, ele vai inventar alguma coisa. Se o Lucas e o Oscar voltarem amanhã, o Zubeldia vai colocar o Luciano de 10, empurrar o Oscar para a esquerda, colocar o Lucas na direita e é isso. Manter o mesmo sistema do maldito 4-2-3-1. O time não tem um mínimo de padrão de jogo. E por isso que eu digo aqui, o resultado é muito mais importante do que o desempenho. Libertadores, Copa do Brasil, isso, e sinceramente, eu acho que do Atlético Nacional passa, do Atlético Paranaense passa, mas depois eu não vejo o São Paulo conseguindo passar de adversários mais difíceis. Porque o São Paulo hoje ele não consegue nem ser competitivo. O São Paulo do ano passado, ele era competitivo. O São Paulo desse ano ele não é. Porque ele não tem padrão de jogo. Um mínimo padrão de jogo defensivo e ofensivo. O São Paulo tá tomando gol de bola parada. Coisa que o São Paulo não tomava. Então, hoje, pro jogo de hoje, o importante é vencer. Não importa como, não importa de quanto. O importante é vencer. Vai ter a parada pro Super Mundial, o time vai treinar, se é que treina esse time, o time
vai ter a volta dos reforços, vai ter o Lucas, vai ter o Oscar, e aí a gente vai ver se nesse um mês o Zubeldia vai conseguir fazer o que ele não fez em 6 meses. Por quê? A culpa é dos desfalques. Aí a gente vai ver se realmente a culpa é dos desfalques. O Zubeldia ano passado, para terminar, ele conseguiu dar um padrão de jogo para aquele time. O time do ano passado tinha um padrão de jogo, o time do ano passado era um time competitivo. O time desse ano ele não tem padrão de jogo e não é um time competitivo. Vamos ver o que o futuro reserva para o nosso tricolor. Deixa a sua opinião, dê o seu comentário, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, beleza? Fique com Deus, até o próximo vídeo e valeu!